Salve, pessoal! AbnerTube aqui. No vídeo de hoje a gente continua essa jornada dentro da série criada pelo inscrito, e agora a história começa a dar um passo diferente do que a gente viu antes. Se no começo tudo parecia mais contido, mais misterioso e até silencioso, aqui já dá pra sentir que o universo está começando a se abrir de um jeito mais tenso. Não é mais só sobre o que está sendo mostrado na tela, mas sobre o que estava escondido por trás disso tudo desde o início. Esse segundo episódio já deixa claro que algumas coisas não foram ditas quando deveriam, e que certas informações ficaram guardadas longe demais. Quando personagens encontram registros do passado, gravações ou conversas antigas, isso nunca é por acaso. Sempre existe um motivo para aquilo ter sido escondido, e quase sempre alguém tinha algo a perder se a verdade viesse à tona. É exatamente esse tipo de sensação que esse episódio começa a construir. Aqui a gente vê a história avançando mais pelo diálogo, pela descoberta, pelo desconforto de ouvir algo que talvez não fosse feito para ser ouvido. Isso muda completamente o clima da série. Não é ação direta, não é caos imediato, é aquela tensão silenciosa que vai crescendo enquanto você percebe que as peças não se encaixam do jeito que deveriam. Então a ideia desse react é acompanhar esse momento com atenção, absorver o que está sendo dito, observar as entrelinhas e entender como isso impacta os personagens e o universo como um todo. Porque às vezes uma gravação vale mais do que qualquer confronto direto. É ali que a verdade escapa. Vamos assistir com calma, prestar atenção em cada detalhe e depois eu volto para comentar tudo com vocês. Você não pode ter chegado até aqui, mas chegou. Isso significa que você está pronto. O Blackpool está com medo. Mas ele é compreensível. Ele sempre foi instável. O Blackpool tem que entender. O Reggie tem que pedir. Nenhum deles está errado. Eles só estão desatualizados. É um efeito. É um alinho. Fique. A coisa já começou. Resistir casa. O banco não dói. Você não perdeu nada. O branco te dá conforto? Por que você está fazendo isso? Você sabe que eu estou fazendo isso. Sabe muito bem. Não sei. Por que você está fazendo isso com a gente? Eu quero melhorar vocês. Deixar vocês na melhor forma de vocês. Só aceita. Sai. O Claypolis é o próximo. Bom, agora eu quero entrar numa parte mais delicada desse episódio, que é uma teoria que realmente ficou martelando na minha cabeça depois de tudo que foi apresentado. Não é uma teoria jogada ao acaso, é algo que nasce observando o comportamento dos personagens, o silêncio em momentos específicos e, principalmente, uma ausência que ficou gritante. Estou falando do sumiço do Blue. Para quem acompanha esse universo, o Blue não é um personagem qualquer. Ele é, ou pelo menos era, o melhor amigo do Blackpool. Isso por si só já torna o desaparecimento dele algo extremamente suspeito. Não é alguém que simplesmente some sem deixar marcas, ainda mais dentro de uma história que claramente trabalha com controle, manipulação e informação escondida. A minha teoria começa exatamente aí. Eu acredito que o Blue descobriu algo que não deveria ficar apenas registrado ou escondido em transmissões e protocolos. Ele percebeu que a conversa entre Blackpool e Ovitepolis não era algo isolado, nem um simples diálogo estratégico. Aquilo parecia um ponto de virada. E, ao perceber isso, o Blue teria tomado a decisão mais perigosa possível dentro desse universo: tentar avisar pessoalmente o Blackpool e o Red. E por que pessoalmente? Porque nesse mundo, transmissões falham, mensagens são corrompidas, sistemas são manipulados.
O contato direto é a última forma de verdade que ainda escapa do controle total. O Blue, como alguém próximo do Blackpolis, provavelmente sabia disso melhor do que ninguém. Ele sabia que se tentasse alertar por meios digitais, a mensagem não chegaria inteira ou sequer chegaria. Só que aí entra o Vitepolis. Diferente dos outros vilões, o Vitepolis não age com pressa ou violência explícita. Ele age com antecipação. Ele parece sempre estar um passo à frente, observando, calculando, esperando o momento certo. Se o Blue realmente tentou sair do controle do sistema para alertar o Greenpolis e o Red, isso o colocaria diretamente no radar do Vitepolis. E é aí que a teoria fica mais pesada. Eu acredito que o Blue foi impedido antes de conseguir cumprir esse aviso. Não de forma pública, não com confronto visível, mas de forma silenciosa. Eliminado não só fisicamente, mas apagado narrativamente. Um personagem que some sem explicação é, muitas vezes, o resultado de alguém que não podia mais existir. Isso explicaria muita coisa. Explicaria o silêncio do Blackpolis. Explicaria o comportamento estranho dele, a confusão, as falas truncadas, o medo disfarçado de controle. Porque se o Vitepolis eliminou o Blue, ele não eliminou apenas um personagem. Ele eliminou o último laço emocional verdadeiro do Blackpolis. E é aqui que entra a manipulação. Sem o Blue, o Blackpolis fica isolado. Vulnerável. Culpado. O Vitepolis se aproveita disso para manter o Blackpolis sob controle, não pela força, mas pelo peso psicológico. O Blackpolis sabe que algo aconteceu, mas não consegue falar. Seja por medo, seja por influência direta, seja por já estar parcialmente corrompido. Isso também explica por que o Blackpolis não conta nada diretamente ao Greenpolis e ao Red. Não é apenas segredo. É coerção. É como se qualquer tentativa de revelar a verdade fosse imediatamente neutralizada. O Vitepolis não precisa mais agir diretamente, porque o próprio Blackpolis virou uma barreira. Essa teoria é séria justamente porque ela conecta ausência, comportamento e manipulação em uma linha lógica. O sumiço do Blue não é um detalhe esquecido. É um evento central que ainda não foi revelado por completo. E quando essa verdade vier à tona, se vier, ela pode ser o estopim de uma ruptura muito maior nesse universo. Se essa teoria estiver certa, o Vitepolis não é apenas um vilão novo. Ele é o arquiteto do colapso. E o Blue, infelizmente, pode ter sido a primeira peça sacrificada para que tudo isso funcionasse. Bom, depois de tudo isso, fica claro que nada nesse universo acontece por acaso. Cada mensagem, cada falha de transmissão, cada silêncio estranho parece ter um peso maior do que aparenta. O que vimos até agora não é só uma sequência de eventos soltos, é um quebra-cabeça sendo montado peça por peça, muitas vezes fora da nossa vista. Se essa teoria estiver certa, então o que está em jogo não é apenas confiança, mas controle. Controle da informação, de escolhas e até das próprias identidades. O sumiço do Blue deixa de ser apenas um mistério e passa a ser um alerta. Quando alguém some em silêncio, normalmente é porque sabia demais ou estava perto demais da verdade. O mais preocupante não é o que já foi revelado, mas o que ainda está sendo escondido. E se alguns personagens já não forem exatamente quem parecem ser? E se certas correções forem, na verdade, apagamentos? Esse tipo de pergunta muda completamente a forma como a gente enxerga os próximos episódios. Então agora resta observar com atenção. Cada detalhe importa. Cada frase pode ser uma pista. Porque, a partir daqui, qualquer decisão pode ter consequências que vão muito além do que a série mostra na superfície. História legal é aqui no canal.